Então, gente, hoje é a nossa terceira aula, nossa aula número 3. A gente vai falar sobre a visão escatológica da Zelo, da nossa comunidade. O que a gente acredita, como a gente acredita, o que isso como vai ser aplicado, né? O que faz de diferença na nossa vida, a visão escatológica. E eu queria começar, na verdade, com algumas perguntas, né? Eu queria perguntar para vocês, deixa só o varão passar. Queria perguntar para vocês o que vocês acham que vai acontecer quando Jesus voltar. Vai ter arrebatamento secreto? Tipo, vai sumir todo mundo do nada? Ninguém sabe o que aconteceu? Sim ou não? Vai lá. Davi, acha que não? Por quê? Porque é maravilhoso, porque é muito bom. Mas aí não vai nem sair, né? Dá um microfone para ele. Ele perguntou o porquê arrebatamento secreto, quem acredita ou não. Se não, o porquê não crê no arrebatamento secreto. Aí o Davi vai responder. Eu acho que eu não acredito, e por 2 pontos. Eu acho que não é uma questão de fuga, a gente não está fugindo, que quem foge quer na surdina. E outro que a palavra diz que todo olho verá, né? Então acho que não será secreto. Se lançou o versículo, deve estar certo, né? Graças a Deus. Deu referência porque... E a ideia aqui não é acertar, não. Tá? Se acertar, tá bom. A ideia é a cooperação mesmo, tá? E essa ideia inicial, a gente vai fazer essas perguntas, mas respondendo ao longo da aula. Uma outra pergunta que eu queria fazer é que, na verdade, a gente vê muito isso, as pessoas falando muito isso, né, no meio cristão evangélico brasileiro, que é a respeito do Espírito Santo. As pessoas falam que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Vocês acreditam que o Espírito Santo vai ser retirado na terra? Sim ou não? Se não, por quê? Ou se sim, por quê? Vamos lá. João Melo. O que você acha, João? Então, na realidade, eu não tenho uma base para responder essa pergunta, mas eu acho que não. Acha que não? Porque vai... Não, tá tudo certo. Tenta um porquê na sua mente. O que você acha? O porquê o Espírito Santo não será tirado? Cara, acho que... Porque... Pô, mano... Isso geralmente, quando afirmam isso, acontece no período antes da tribulação, na verdade, né? É no momento do arrebatamento mesmo, né? Então, antes da tribulação, que creem que o Espírito Santo será retirado da terra, né? Geralmente é isso que afirmam. Aí, com base nisso, você tem alguma resposta diante disso ou não? Tudo certo. Então, passa para outro. Passa para outro, entrega a mulher, né? Joga a esposa pro alto. Mas tudo bem, vai. Então, eu também não tenho uma resposta para isso. Eu estava até tentando dar uma olhada na Bíblia aqui para ver se achava embasamento, igual o irmão. Mas essa questão da tribulação que você falou, né? Eu fiquei, será que vai? Será que não vai ser retirado? Porque são muitas coisas que passam na minha cabeça. Então, a resposta é que eu não sei. E eu espero que vocês me digam hoje, né, irmãos? Maravilhoso. Espero que vocês me respondam hoje. Lado direito, alguém do lado direito. Soares. Cadê? Dá um Vem, microfone. Soares. Se aproxima um pouquinho mais, Soares. Chega para frente, varão. Um não sabe, a outra acha que sim e não sabe também. É do Espírito Santo a pergunta? Se o Espírito Santo vai ser retirado da terra, se sim, por quê? E se não, por quê também?
Cara, eu acredito que não, mas essa parada vem da teoria mais do... Eu não sei o nome. Segue, precisa acertar não. Pós-tribulacionista. Só falar. Assim, de onde eu venho, né, meio mais pentecostal, tinha essa teoria do arrebatamento secreto, consequentemente o Espírito Santo também saía. Só que eles também afirmavam que teria salvação, que seria possível ser salvo. Então, aí para mim que ficou a incoerência, e esse foi até o gatilho que me deu para estudar a outra corrente, porque eu falei, mas se vai ter salvação e só o Espírito Santo que convence, como é que vai ter salvação? E aí foi aí quando eu comecei a entender que fazia sentido, que a gente passa pela tribulação, a gente não é retirado dela, com certeza o Espírito Santo está, porque, né, é ele que sustenta todo esse nosso processo de tribulação. Então, eu não tenho a referência, mas assim, foi o que me fez pensar. Legal. Foi a incoerência que eu achei nessa época que eu tinha essa vertente. Legal. Olha lá, o irmão já chegou. Já pergunta pro irmão ali, ó. Que milinha. O irmão Felipe. Irmão Felipe, a gente está com uma pergunta aqui, não é para discorrer teologicamente, não, mas a pergunta é o seguinte, não precisa sair não, fica aqui. A gente está perguntando se você crê que o Espírito Santo será tirado da terra na volta de Jesus. Se sim, por quê? Se não, por quê? Aí o microfone aí, ó. Tipo assim, já chegou, querido? Então, a pergunta é, no período da grande tribulação, a gente tem muito recorrente a afirmativa de que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, entende? Então a gente está perguntando se acredita que o Espírito Santo vai ser retirado da terra ou não, e aí para justificar se sim ou não, entendeu? O porquê. Na realidade, nós fomos ensinados que sim, né? Nós fomos ensinados que sim. Então, assim, eu acredito que sim, pelo fato de nós termos sido ensinados assim, entendeu? Eu acredito que ele, nesse período, ele não vai estar aqui. Beleza. Vamos lá. Feitas essas perguntas, tem mais alguma pergunta? Dito isso, bom dia, irmão. Bom dia, paz do Senhor. Ela falou que não tem pergunta. Brasil. Vamos lá. Feitas essas perguntas, a gente vai discorrer a aula e ir respondendo ao longo delas. Beleza? Vamos lá. A gente vai começar com uma pequena reflexão, mas eu queria que essa base, essa reflexão, fosse feita em cima de Tito 2, o verso 13. E aí, pedir para os irmãos abrirem em Tito 2, versículo 13. A gente vai basar em cima disso. E só para repetir, o tema da nossa aula é a visão escatológica da comunidade cristã Zilo. É a nossa terceira aula e nós vamos falar sobre o que a nossa comunidade acredita, como vemos escatologia, o que acreditamos, etc. Beleza? Tito 2... Tito 2, verso 13. O Daniel ele vai jogar o documento no grupo geral para vocês irem acompanhando. Não precisa se preocupar com tudo que a gente falar. Exatamente. Só que importante para você ser a nota, mas tem coisas escritas no PDF. Tem coisa que a gente só vai pontuar, mas está bem descrito no PDF. Beleza? Eu vou começar lendo aqui, Tito 2, 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Então, por que é importante a gente ter uma visão escatológica, né? Então, ter uma visão escatológica é importante para a gente conseguir viver
com os olhos voltados para o propósito eterno de Deus. Então, o modo como eu olho para isso vai definir como eu vivo os meus dias hoje. Então, isso é de suma importância. Por quê? Se eu não tenho, por exemplo, uma visão escatológica, ou se eu não me preocupo com isso, ou se eu não me importo para isso, vai gerar um sentimento de a minha vida, ou o modo como eu vivo, entre aspas, na verdade sem aspas, né? Não faz sentido. Porque se eu não enxergo um futuro, se eu não tenho uma esperança futura, ou como o Tito escreve aqui, se eu não aguardo uma bendita esperança, por que eu estou vivendo agora? Ou como eu vivo agora, sabe? Qual é o sentido das coisas? Então, ter uma visão escatológica é viver dessa forma, é viver olhando o propósito eterno de Deus, reconhecendo que a história como um todo, ela caminha para um clímax planejado. Ou seja, existe um plano que está em andamento e esse plano, ele anda para um clímax, ele anda para um grande finale, né? Ele anda para um propósito final e soberano, que é o propósito eterno de Deus, o plano de Deus eterno, né? A glorificação de Cristo e a consumação de todas as coisas. Esse é o plano eterno que está em andamento nesse exato momento. Então, o que cremos como igreja? Nós cremos que Cristo irá voltar de forma física e literal. Então, se você está anotando, é importante anotar isso. Nós cremos como igreja que Cristo vai voltar físico e literalmente. Ele vai ter a sua volta iminente. A sua volta vai ser visível para todos e ela vai ser poderosa. Então, eu queria que a gente lesse pelo menos uma referência desses pontos. E aí eu queria que algum irmão abrisse em Atos, no capítulo 1, versículo 9 ao 11. E aí quem abrir, levanta a mão que o microfone chegará até você para ler. Atos 1, versículo 9 ao 11. Meu Deus, gente. Pode ler? Pode. Eu leio na versão NVI de 2023. Atos 1, do 9 ao 11, né? Do 9 ao 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Amém. Então aqui a gente consegue ver que foi explícito o quê? Da mesma forma que ele foi levado aos céus e as pessoas que estavam ali viram fisicamente, literalmente, da mesma forma ele vai retornar. E que forma é essa? Físico-literal. João, tem uma questão que às vezes a gente não pensa sobre a volta de Jesus, que às vezes a pessoa fala na volta, mas não pensa especificamente no evento de uma pessoa chamada Jesus retornar com corpo, com carne e osso. E é isso que vai acontecer mesmo. Existem linhas de crença mesmo, de irmãos mesmo, que vão acreditar que Jesus não vai voltar em carne e osso. Ele ressuscitou só na alma, na mente das pessoas. Então, é importante a afirmação de física literal para a gente entender que isso é bíblico. O Senhor, assim como subiu, irá voltar. Ainda tem muita evidência na Bíblia que Jesus ressuscita, ainda fica na terra um tempo, né?
especificamente aí 40 dias, se eu não me engano, né? E aparece para muitas pessoas. Tem muitas testemunhas que viram Jesus ressurreto, né? Ele aparece na mesa com os discípulos, come peixe, come pão lá, para provar que ele é vivo, que ele não é um fantasma. Tem o caso de Tomé também, que não estava crendo ali se era realmente aquilo, e aí ele toca lá nas feridas de Jesus, tem até um quadro pintado em relação a isso, né? Então, assim, afirmar que o Jesus volta físico, literal, precisa mexer com a nossa cabeça. Não é só uma coisa, sabe, que às vezes parece que o Ocidente tem muita parada muito de fantasma, assim, que Jesus vai voltar em momento, mas não vai voltar mesmo. Não, ele vai voltar mesmo. Físico, literal, em um endereço, quando ele pisar na terra. Então, na mesma forma que ele veio na primeira vinda, que geralmente as pessoas creem que ele veio mesmo, na segunda vai ser a mesma coisa, ele vai pisar nessa terra, com seus pés. Então é importante afirmar essa condição. E iminente. Só uma coisa, Sim. válido ressaltar que a gente não está embasando o nosso pensamento com um versículo bíblico. Nós estamos fazendo o contrário, né? Não é uma ideia e a gente foi procurar uma explicação na Bíblia. Não, nós olhamos para a Bíblia e aí os eventos, o que tem ali, mostra para a gente e nos traz essa convicção do que a gente está explicando aqui, né? Esse movimento é importante, de olhar, realmente, é o que está escrito. Então é isso que a gente crê. O segundo ponto é o iminente, né? E a palavra iminente tem a ver com ser próximo, apressado, tem a ver com isso, né? Então ele vai voltar logo, né? Mesmo que para a gente julgue como demorado, mas é logo. Não é muito distante isso. As coisas estão acontecendo e nós precisamos ter expectativa em relação à volta de Jesus. Então, física literal e também iminente. Essa volta é logo. E aí o Daniel ele falou sobre esse evento do Jesus homem voltar fisicamente literal. É muito importante ter isso porque Apocalipse 1, versículo 7 fala que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, assim, é visível para todos. E aí, respondendo uma das perguntas que a gente fez no início, sobre esse arrebatamento ser secreto ou, caramba, Jesus voltou, buscou todo mundo e ninguém viu Jesus voltando. Então, a Escritura não mostra isso. Porque se todo olho verá, como ninguém vai ver ele voltando? Sabe? Então, parece meio incoerente ou desconexo com o que a Escritura expõe, né? Ser visível para todos. Todo olho vai ver Jesus fisicamente, literalmente voltando. Né? Geralmente, essa crença ela tem muita base. Muita gente hoje em dia tem base do filme Deixados para Trás. Mas não foi o filme que botou essa doutrina, né? Foi um tempo atrás, os irmãos Plymouth, no século XIX, que se reuniam, tinham uma visão profética em relação a isso. Então, essa visão, basicamente, é baseada numa visão profética, né? Se você quiser saber mais sobre isso, arrebatamento secreto, no filme mostra muito isso, né? A pessoa é arrebatada, some e a roupa dela fica, né? Até hoje tem muita gente que no avião tem 2 pilotos, porque se um for arrebatado, o outro fica, caso ele não for. Tem que ser um crente e um não crente, né? Mas assim, essa visão foi muito distribuída aí por causa que foi gerada na América. Então, sabemos que tudo que gera na América, Estados Unidos, essa coisa toma uma proporção muito grande. Mas depois de um tempo, muitos irmãos desse movimento começaram a entender que isso era errado, começaram a investigar as escrituras, começaram a ver que não tinha uma base bíblica sólida para isso. Isso tem a ver com a suposição, né? Então, todo olho verá também, ele falou Apocalipse 1:7, mas também tem Mateus 24:30 que fala que assim como o raio vem do ocidente até o oriente, todos verão a vinda do Filho. Né? E é importante esse... A irmã Carla vai perguntar. Vai perguntar? Tá, deixa eu só falar rapidinho. É importante como um raio vem do Oriente ao Ocidente, ele não está falando sobre a velocidade, ele não está falando sobre vir rápido.
né? E aí usar como base para acontecer do nada. Mas ele está falando, cara, pensa num raio, num trovão que está do Oriente até o Ocidente do planeta. É uma coisa visível. Tipo, cara, isso é estrondoso, isso é muito grande. Está vindo lá do canto do planeta e está vindo para o outro. Entende? É sobre isso que ele está falando. Irmã, pode falar. Essa visão também foi muito amplamente, assim, como vou dizer, difundida por conta da Bíblia Scofield também, de estudo, que foi a Bíblia usada na maioria das igrejas pentecostais da época, Assembleia de Deus. Então, por isso, também essa visão do arrebatamento secreto, que veio a partir desse... Né, dos irmãos Plimonfe. Sim. E essa visão foi posta nessa Bíblia e era o estudo que eles tinham, e isso foi levado à maioria dos irmãos. Né? Se vocês quiserem pesquisar, irmãos Plimonfe é P-L-Y, agora o restante é M-O-T-H. Se não for isso, o Google vai corrigir, tá? P-L-Y-M-O-T-H, irmãos Plimonfe. Eram irmãos mesmos, teólogos profundos, tá? P-L-Y-M-O-T-H, tá bom? Tem um livro também que é muito bom para você entender sobre isso, que é A Esperança Abençoada, do George Led. No nosso documento tem a bibliografia no final, lá tem os livros que a gente utilizou, tá bom? Você pode pesquisar também. Então, como a gente viu, essa segunda vinda, ela não vai ser simbólica, não vai ser uma coisa apenas espiritual, não vai ser uma ideia. É físico, literal, é iminente, todo olho verá, e ela vai ser poderosa, né? Então a gente consegue ver que o nosso Senhor, ele vai voltar para os redimidos, ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos e para governar e restaurar todas as coisas, enquanto nós aguardamos, né, essa vinda dele, assim como fala no texto que a gente começou a ler, Tito 2, verso 13. Só que é importante também ressaltar que quando Tito fala sobre aguardar, ele não está falando um sentar e esperar, né? Ele está falando, essa conotação do aguardar do grego, que eu não vou falar porque eu não falo grego, né? Mas vem de uma conotação de aguardar ansiosamente. É uma movimentação com expectativa, é uma movimentação ansiosa. Enquanto eu aguardo ele voltar, eu estou com expectativa e ansioso para isso, né? Então, a gente consegue perceber Tito expressando isso, né? Esse aguardando e esperando o dia do Senhor. Então, cremos na segunda vinda de Cristo como física literal, iminente, visível para todos, crentes ou não, e poderosa, porque quando ele voltar, vai ser estrondoso, vai ter poder nos céus, né? Na terra, nos céus foi bom, né? E também mortos ressuscitarão. Tem um relato bíblico que fala que quando Jesus ressuscitou, no período da primeira vinda mesmo, pessoas foram tão afetadas pelo poder da ressurreição de Jesus que também foram ressuscitadas. Óbvio, morreram depois, mas foram ressuscitadas. Então imagina o poder da segunda vinda. Eu geralmente olho muito a manifestação lá de Yahweh lá no Antigo Testamento, lá entregando a lei, e vejo Jesus voltando dessa mesma forma, com muito poder e glória. Tem até aquela aparição, né, quando os discípulos estão com Jesus e ele se transforma, né? Ele conversa com nada mais, nada menos que Elias e Moisés. Isso no Novo Testamento. E os discípulos, vamos ficar aqui mesmo, vamos fazer uma tenda, é aqui que eu estou buscando. Minimamente então, assustados. Imagine, né, a volta de Jesus, físico, literal, iminente, visível para todos e poderosa. É isso que nós cremos e aguardamos, Jesus voltando dessa forma. Amém? Continuemos. Vamos lá, a gente falou ponto 1.
Agora a gente vai para o ponto 2, que também vai responder uma das perguntas que a gente fez no início, né? Que é a respeito da grande tribulação. Nós cremos que sim, passaremos pela grande tribulação. E um ponto dentro disso é o Espírito Santo, ele estará conosco até a consumação dos séculos. Né? A ideia difundida de que o Espírito ele será removido nesse período não é uma verdade que nós acreditamos. Né? E aí existe dentro disso uma suposição de que o Espírito vai ser removido. Né? A gente percebe que fomos ensinados durante muito tempo sobre isso, de que ele seria removido no período da grande tribulação e que não teria como arrepender depois disso, né? E aí é o ponto que o Soares ele até falou, cara, parece incoerente, né? Se o Espírito vai ser removido, como vai ter arrependimento ou como vai converter nesse período? Enfim, mas isso é uma suposição um tanto quanto ruim e pouco provável de acontecer, porque ela, na verdade, é uma inferência ao texto de 2 Tessalonicenses 2,7. E eu queria que vocês abrissem para a gente conseguir olhar para esse texto e ver o que ele fala, né? Pode falar. Só repete. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7, tá? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Geralmente, quem crê na linha que o Espírito Santo será retirado, a base no verso 7 é que eles interpretam que quem está segurando aí o perverso de ser liberado que o detém é o Espírito Santo, né? E geralmente a interpretação é o seguinte: já que é o Espírito Santo que o detém, se ele vai ser manifestado, quer dizer que quando o anticristo estiver aqui, o Espírito Santo não vai estar. Esse é o movimento que fazem na interpretação. Mas o texto não fala nada sobre isso. Ele não fala que o Espírito Santo será retirado, né? É uma suposição no texto, né? Nós não cremos nisso aqui, né? Tem mais interpretações em relação ao que detém. Pode ser o Espírito Santo. Tem gente que vai acreditar que é a igreja, por isso vai ser arrebatada, etc. A gente não vai entrar no pormenor aqui em relação a isso, ok? Só que o ponto é, o Espírito Santo não será retirado só por alguns textos bíblicos, que o primeiro é que Jesus prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que Apocalipse, na visão de João, vai mostrar que há muita gente crente na tribulação, né? Com poder, sendo morta, sendo perseguida pelo anticristo. Então, a observação do Espírito Santo ser retirado é uma suposição que o texto bíblico não fala, ok? Então, basicamente, nós cremos que o Espírito Santo estará conosco até o fim de toda a era. Ele não será retirado nunca, porque é o Espírito que vai mover a igreja com fé, ousadia e coragem no Espírito para passar pela tribulação, ok? Então, assim, não faz sentido o Espírito ser retirado, porque imagina aqui, que nem está passando pela tribulação de verdade, a gente precisa do Espírito. Com o Espírito. Imagine com o anticristo na terra, atribulando todos os crentes de forma mundial. O Espírito Santo estará conosco e nós seremos tão sensíveis ao ponto de entender todos os momentos a sua voz, o que ele manda a gente fazer, para onde a gente tem que ir. A gente crê nisso, que a gente vai estar tão sensível como igreja, como crente no Senhor, que nós seremos aquela igreja madura que Apocalipse fala, né? Nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Então, nós cremos que o Espírito Santo estará com a igreja, transformando, fortalecendo, enchendo a igreja de fé nesse período de tribulação. É importante a gente olhar
para esse período da tribulação e a igreja no meio disso com os seguintes olhos. Pensa, fazendo uma analogia, com o povo de Israel enquanto estavam no Egito sendo escravizados. Veio um certo tipo de tribulação, um certo tipo de pragas e coisas acontecendo no Egito. Deus não retirou o povo dali, mas Deus protegeu o povo ali. Então isso é muito importante. O povo não sai da tribulação, ele passa pela tribulação com o Senhor agraciando o seu povo no meio da tribulação. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, né? Perguntar? Não? Ah, tá. Tudo certo? Acompanhando, né? Dúvidas até aqui esclarecidas? Sim? Beleza. Então vamos lá. A gente vai para o ponto número 3, que é que nós cremos que o evangelho será pregado em todas as nações, né? Nesse período, a gente também acredita que isso vai acontecer, e aí a referência é Mateus 24, eu vou ler aqui rapidinho. Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, 14 diz: E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a gente consegue ver essa perspectiva escatológica acontecendo a partir dessa relação, a pregação do evangelho sendo pregada por todo o mundo, então culmina-se no fim, no retorno de Cristo, né? O próximo ponto é que nós cremos que a igreja ela se tornará gloriosa e santa. Eu queria que alguém abrisse em Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Outra pessoa em Apocalipse 12, o verso 11. E algum outro irmão, Romanos 11, 26. Que aí a gente vai falar dos pontos que fala esses versos, né? Então nós cremos que a igreja se tornará gloriosa e santa. E ela vai estar com santidade e poder. Ela vai se mover em santidade e poder. Então quem abriu em Apocalipse do 7, capítulo 7, do 9 ao 10, levanta a mão que o microfone chegará para você ler. Apocalipse. Já abriu? Já foi. 9 e 10, né? 9 ao 10. 9 ao 10. 9 ao 10. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então aqui a gente consegue ver parte desse povo, parte dessa igreja cheio de santidade e poder, né? Diante do Cordeiro, glorificando o Senhor. E ela também se tornará corajosa e cheia de fé. E aí quem abriu em Apocalipse 12, 11, levanta a mão para poder ler. Lídia. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Cara, esse texto, para mim, me pega bastante. Porque a gente consegue ver o nível de fé e coragem que o povo vai ter, que a igreja vai estar. Inclusive, tem uma música de um dos meus compositores preferidos, que é o John Mark Macmillan, que ele fala sobre a igreja nesse período. E ele fala que a igreja venceu o mundo com sua música, e ele usa de poesia, né? Com sua música e através do sangue do Filho. E ela vai cantar: eu venci o mundo, através disso. Cara, isso é bizarro de bom. E um segundo ponto é
a plenitude dos gentios. E aí, quem abriu em Romanos 11, 26, levanta a mão para poder ler. Valeu. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Amém. A gente consegue ver essa plenitude acontecendo. Faltou um versículo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu esqueci de colocar. 26. Teologia da verdade. Calma aí, deixa eu achar aqui. Onze 26 até o 28, que só vou completar aqui. Ao 27 diz: e esta é minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. E o 28 diz: quanto ao evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Na verdade, é o 25, perdão. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. É esse verso. Depois, só consertar ali no texto. E a gente consegue ver ele expressando essa plenitude dos gentios. Vai perguntar? Perguntei. Eu acho que uma coisa interessante é voltar um pouquinho no que vocês começaram a falar sobre arrebatamento. Nós não acreditamos no arrebatamento secreto, mas a gente também não acredita em nenhum tipo de arrebatamento. A gente acredita em arrebatamento, não acredita em arrebatamento. Qual é o arrebatamento que a Zila acredita? Eu acho que seria interessante falarmos um pouquinho disso. E aí a gente tem o texto, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 17, que fala sobre isso. Então, a gente crê em arrebatamento, porque é um tema bíblico. A igreja será arrebatada sim. Inclusive, fala que vai ser arrebatada. A questão do arrebatamento é o fim dele, né? Isso. Então, geralmente, aplica o arrebatamento como algo que você vai, no estalar de dedos, piscar de olhos, você vai sumir e essa roupa vai ficar aqui. Mas o texto de 1 Tessalonicenses 5... 1 Coríntios 15 também fala sobre a ressurreição e tudo mais. Vai falar o seguinte, que quando tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, né? E aqueles que estão vivos terão corpos transformados. E aí, depois disso, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Isso pra gente é arrebatamento. Se encontrar com o Senhor nos ares. Depois disso, a gente vai para o céu e acaba? Não. A gente se encontrou com o Senhor e aí começa a questão da tribulação com o Senhor. Jesus já está na terra, ok? Então a tribulação não tem a ver com ir para o céu e ficar lá. Tem a ver com se encontrar com o Senhor nos ares, no céu. Não para morar lá, mas para estar com Ele a partir daí, né? E no caso, só entender que o Senhor está descendo nesse momento, ok? Então o arrebatamento tem mais a ver com reunir um povo. Ok? Reunir um povo. Então, a palavra arrebatamento tem a ver com puxar a força, ou reunir a força, né? Tomar para si, tem muito a ver com isso. Então, não é arrebatamento secreto, é arrebatamento nesse aspecto que a Bíblia vai dizer. Para não ficar nas nossas palavras, é bom a gente abrir o texto e ler, tá? 1 Tessalonicenses, verso 5... A gente não vai conseguir esgotar todo o assunto, mas os irmãos podem ler depois, fazer perguntas, tá? É o 5... É bem no finalzinho já. Meu Deus, irmão, tua Bíblia é pichada, hein? Acontece. É o 4. 4:17. O irmão tá lendo, né? Eu considero aqui 4 a partir do 16, tá?
1 Tessalonicenses 4,16. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. São ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, basicamente é isso. O que interpretam geralmente é que estará com o Senhor para sempre, tipo assim, vamos morar e acabou. Só que não para aí. Tem outros versos falando que o Senhor vai voltar, vai julgar a terra e tudo mais, né? A gente não vai entrar especificamente nesse versículo hoje, porque vai ter mais temas sobre isso, ok? Mas, assim, a linha que a gente está discorrendo aqui, que foi o que o Jonathan falou no outro domingo, é o pré-milenismo histórico, ok? A linha visão escatológica pré-milenística histórica, ok? Que é o seguinte, a gente crê que Jesus vai voltar antes do milênio. Por que pré? Porque é antes. E ele estabelece esse exatamente. O que é milenismo? Tem a ver com a crença no milênio, no reino de Jesus, ok? Pré, antes do milênio, pré-milenismo. Jesus volta antes do milênio. E também cremos que somos pós-tribulacionismos. O que é pós? Depois. O que é tribulacionismo? Tribulação. Acredita que a igreja vai passar por tribulação. Por que pós? Porque crê que Jesus vai voltar depois da tribulação. Então nós somos pré-milenistas, porque crê que Jesus vai voltar antes do milênio, e somos pós-tribulacionistas, porque cremos que Jesus vai voltar depois da tribulação. Ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação, ok? Então, é isso. Só para simplificar, ou colocar em linha temporal, que a gente está falando sobre grande tribulação, a gente está falando sobre arrebatamento, tudo isso. A gente crê que vai chegar um período que vai acontecer a grande tribulação, a igreja vai continuar na terra, o Espírito Santo vai continuar na terra, todos passaremos pela grande tribulação. Findado o período da grande tribulação, Jesus volta, inclusive o fim vai ser com o retorno de Cristo. Cristo voltando, ele inaugura e inicia o período do milênio, né? Esse período milenar. Por isso, cremos que somos pré-milenistas, Jesus voltando antes do milênio e inaugurando esse período, e pós-tribulacionistas, que é Jesus volta pós-tribulação, depois da tribulação, né? Quer falar? Irmãos, existe toda uma geração que ouviu durante muito tempo, né, até séculos, que a igreja iria para o céu, né? E não só ia para o céu, mas o céu sempre foi narrado como um lugar muito lindo, muito belo, que o Senhor criou para a morada dos santos, e a igreja passou a almejar o céu. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Toda uma geração desejou ir para o céu, viver a eternidade com o Senhor. Mas aonde está a eternidade? Para onde os crentes irão se o arrebatamento não é para o céu? Então, calma aí. Para ficar mais claro, né? Repetindo para quem não estava aqui. A gente estuda a escatologia para a gente ansiar por esse dia do Senhor. Mas uma frase que eu ouvi aí, não lembro quem falou, é que o céu não é o céu sem o Senhor. Então não tem por que o nosso coração ansiar as coisas plenas, gloriosas, sem Jesus. Então esse é o nosso intuito. Nosso coração precisa ansiar o Senhor, é estar com o Senhor. É por isso que nós, como igreja, estudamos a escatologia. Não é para ter conteúdo, não é para entender e saber falar bonito, mas é para entender o que esse Deus preparou, que, como a gente falou lá no começo, ele tem um plano que vai chegar nesse clímax,
E aí, chegando nesse clímax, nós não vamos estar com a criação ou todas as coisas plenas só por estar plena, mas é porque nós vamos estar com o Senhor. E Ele vai estar glorioso, poderoso, e nós vamos estar junto com Ele. Então, a ideia de estudar escatologia, não sei se está fazendo sentido na cabeça de vocês, mas não é para... então eu sei disso, eu sei que eu sou pré-milenista histórico, e aí eu sei explicar o que é isso. Não é isso. É entender que nós estaremos com o Senhor, porque Ele vai ser glorioso, né? É porque, assim, esse sentido do ir para o céu foi muito difundido na nossa geração e gerações anteriores, mas mais para um sentido de eu quero fugir da realidade do agora, né? Então, tipo assim, caramba, tá tudo tão ruim, pô, deixa eu ir pro céu com Jesus que tá maneiro, né? Tá melhor, passar a eternidade com o Senhor, então vamos todos pro céu. Então, assim, tem muito desse sentido, tem muito dessa vontade, né? Foi muito difundido por causa disso. Mas, se a gente pensa ir pro céu só por causa disso, acaba que no final das contas a nossa vontade de ir pro céu é egoísta. Porque a gente quer ir para o céu para fugir da realidade atual e não queremos ir para o céu porque o Senhor está no céu. Entende? A vontade, no final das contas, não é o Senhor pelo Senhor, mas a fuga da nossa realidade. A fuga do sentido que estamos agora, de problemas, etc. Né? Quer falar? Não, eu acho que assim, um dos problemas disso é até mesmo a nossa língua. Porque quando fala céu, ele é geral. Eu ia citar isso. Então, assim, quando, por exemplo, no inglês, ele tem várias definições para céu. Então, tem quando diz que a igreja foi arrebatada aos céus, dá a impressão de que está na glória. De que é os céus dos céus, né? O céu aí. onde o Senhor então, habita. Assim, eu acho que um problema que gerou foi só por uma questão de interpretação da língua. Por não ser definido, né? Isso. Quando fala sobre esse arrebatamento aos céus, é céu aqui, físico, nuvem. Né? A palavra ela consegue diferenciar isso. Os céus do Senhor é outro céu. Para os irmãos que chegaram depois, estão meio perdidos, eu vou convidar os irmãos para ver o vídeo depois no YouTube. Tá? A gente está falando sobre a visão escatológica da Zelo. Tá? E aí nós estamos falando sobre crenças que cremos, óbvio, do final dos tempos. Não está falando de arrebatamento, está falando sobre ressurreição, está falando sobre o Espírito Santo ser retirado da terra ou não, né? Mas basicamente a eternidade tem a ver com conhecê-lo. A Bíblia fala sobre isso. Se a nossa expectativa de eternidade é ir para o céu e ficar lá em paz, é só isso, gente, a gente não entendeu o que as Escrituras falam sobre vida eterna. A vida eterna é conhecer Jesus. É isso. É ser fascinado por esse homem. Então, o que nós buscamos na eternidade é conhecer infinitamente mais Jesus. A gente está indo atrás dele. Não importa se ele está no céu ou na terra, a gente vai ir atrás dele. Porque, no fim, é ele que traz o sentido para a eternidade. Porque a vida eterna é conhecê-lo. Então, a gente vai ter uma vida eterna, eternamente o conhecendo. Isso. O conhecendo como ele é. Isso precisa cativar o nosso coração. Isso é o centro do entendimento de estudar a escatologia, de final dos tempos. É que nós queremos entender o coração de Jesus. Entende? É um ensino pastoral, onde o Senhor está avisando a igreja como que será as coisas do fim. A motivação pelo qual devemos estudar escatologia, ou a motivação pelo qual devemos ter isso na nossa cosmovisão, além de isso vai influenciar o nosso modo como vivemos o agora, né? Como eu falei antes, se eu não tenho uma visão escatológica, ou se eu não tenho uma cosmovisão escatológica, eu não consigo viver o agora corretamente. Então eu preciso disso para definir o como eu vivo agora. Além disso, nós devemos desejar a vinda de Cristo por ser Cristo. Essa é a nossa motivação. A gente, como comunidade, crê que o desejo pela presença do nosso Senhor
deve ser superior ao desejo por eu querer desvendar enigmas. Porque aí vai ser muito conspiracionismo, sabe? Caramba, qual é o número da besta? Ou quem é o anticristo? Ou o selo? E assim, não é errado você querer saber essas coisas. Isso por si só não é um erro. Mas se torna um erro quando a gente troca a prioridade. Quando a gente passa a priorizar essas coisas ao priorizar Cristo. No lugar de priorizar Cristo, né? Então a gente consegue ver em Apocalipse 1, do versículo 1 ao 2, diz a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, a motivação, o assunto escatologia, o assunto de Apocalipse é Jesus. Jesus é o motivo. Jesus deve ser o desejo dos nossos corações. A partir disso, eu estudo. A partir disso, eu tenho a motivação necessária. A gente passou rápido por alguns pontos. Na verdade, a gente não citou 3 pontos, né? Que nós cremos no juízo final, no castigo eterno, cremos na renovação da criação, no reino físico e visível de Jesus, né? Aí a gente vai pedir para vocês olharem o documento em casa, estudar bem, reler o documento todo, porque só uma aula ouvindo não entra na cabeça, não fixa, né? E aí, para exercitar, a gente colocou alguns passos aqui, que é para você orar sobre esse anseio, pedindo anseio pelo dia do Senhor, porque isso é necessário. A gente precisa ansiar pelo dia do nosso Senhor. O nosso coração precisa estar nisso. Ler e estudar, isso é claro, mas não ler e estudar de forma aleatória, né? Pegar qualquer coisa que aparece por aí. Mas utilizar os materiais que a gente tem disposto no grupo, os vídeos que estão disponíveis lá, ler, reler, revisitar, anotar, perguntar, isso é de suma importância. E fazer uma autoanálise, analisar o quanto dessa realidade implica nas nossas decisões e motivações do nosso dia a dia. Sabe, eu decido alguma coisa porque eu tenho isso em mente? Eu tenho motivação correta porque isso está na minha mente? Então, é legal para a gente poder exercitar isso. E quer falar mais alguma coisa? Não? Quer falar? Exatamente o que eu já repeti várias vezes, né? A gente colocou esses pontos para exercitar porque é uma escola bíblica e a gente precisa exercitar isso, não é a gente sair e esquecer o que a gente falou, ou a gente colocou ali, frisou que não é para estudar de forma aleatória, tipo, eu vou pesquisar aqui no Google o que é escatologia, mas a gente tem um material muito rico e que as pessoas trabalham aqui com pesquisa. Vocês podem ver que no final tem a bibliografia, então vocês podem consultar os livros que a gente usou para construir esse raciocínio. Não foi de forma aleatória. Então, esse para exercitar, tenta fazer mesmo. Eu sei que parece bobeira, parece só mais uma coisa. Tipo, meu Deus, vou ter que encaixar isso em algum dia da minha semana, mas vai fazer bem, vai fazer muito bem. Então, faça isso e ore para que, de verdade, esse anseio pelo Senhor esteja no nosso coração, como igreja. Que essa visão escatológica da Zelo não seja só um título, não seja só para dizer que nós temos uma visão escatológica, mas para que a gente anseie isso, para que a gente trabalhe por esse dia, para que a gente viva isso com o Senhor. A escatologia tem a ver com o estudo do fim, né? A palavra escatologia é o estudo do fim. E uma das coisas que a gente faz pouco é estudar sobre isso, né? A gente mais escuta só. Então, você está aqui, mais uma vez, me ouvindo falar o que a gente crê sobre isso, mas você nunca tem a atitude de sair daqui e averiguar se é isso. Isso é importante fazer, porque isso é o processo do aprendizado. Se você sai da EBD e não faz a segunda parte, que é retomar, ler, pesquisar, ver se é isso mesmo, ver se o Daniel não está inventando, você acaba tomando uma coisa que pode ser mentira. E você vive a vida toda acreditando nisso. E as pessoas perguntam, mas de onde você pegou isso? O Daniel que falou. Gente, a gente não pode mais andar assim. Está escrito. É assim que a gente responde. Está escrito.
está escrito. Não, está aqui, está escrito. Porque a base da nossa resposta da nossa fé é as Escrituras. Não é o que eu estou falando. Tá? Então é importante o segundo passo. Reveja o material, leia, escreva, gere dúvida na sua mente. Porque até a dúvida faz você aprender. Ok? Então é importante você questionar até o que você crê. Então é sempre importante nós revisitarmos as coisas que nós sabemos, até sabemos que, achamos que sabemos profundamente. Questione tudo. Última pergunta, Amanda. Não é pergunta, não, é só para acrescentar. Achei muito interessante esse último ponto que a Bruna ressaltou. É muito interessante essa aula, assim, né? E dizer assim, lembrar que nós somos discípulos, né, de Jesus, nós somos discípulos do Senhor. E você falou sobre a importância de nós revisitarmos, e de fato isso é muito importante. Primeiro tem que estar muito fresco na nossa cabeça, os versículos, e todo esse entendimento da nossa visão escatológica como igreja, porque, inclusive, a gente vai ser solicitado por pessoas. Pessoas vão nos procurar, vão querer saber, vão perguntar por que a gente crê, o que a gente crê sobre o Evangelho. Isso também, escatologia também é o Evangelho, né? E dar esse testemunho também. Eu tenho sido procurado por pessoas que são novas na fé, e isso faz parte da nossa vida cristã como discípulos do Senhor, entender bem o que é o Evangelho, o começo, o meio e o fim de toda a palavra, inclusive por esse motivo, porque nós vamos ser perguntados por aqueles que vão estar vindo para nós, e nós precisamos entregar respostas bíblicas para esses irmãos. Só para a gente finalizar, então, é importante a gente lembrar que o quesito estar com Cristo e eternidade, João ele explica que eternidade é conhecer a Cristo, é conhecer a Deus. Então, quanto mais a gente conhece, mais tem para conhecer. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, eu peço para que o Seu Espírito preencha a nossa mente, o nosso interior com o conhecimento de Cristo. Eu peço para que o Senhor motive os nossos corações a Te conhecer mais. Eu peço para que o Senhor encha os nossos corações com anseio pelo Seu dia, com anseio pelo Seu retorno, com anseio por estar contigo, Senhor. Eu peço para que isso não passe desapercebido dos nossos olhos, das nossas mentes, que os dias difíceis e os dias de tribulações não venham sufocar isso no nosso interior. Muito pelo contrário, eu peço para que o Senhor faça crescer dentro de nós esse anseio, para que nós estejamos ansiosamente aguardando a bendita esperança, o aparecimento do nosso Deus, o aparecimento de Cristo Jesus. Eu peço para que isso esteja impregnado na nossa mente e nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.